nada me pode faltar. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra de seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Felicidade e todo bem eu te seguirei por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Boa noite. E aí hoje nós estamos no nosso terceiro encontro, que o tema principal para trabalharmos é o tema do prazer. E para o nosso próximo encontro, o capítulo 4, que nós vamos trabalhar os transtornos de humor. Nós vamos trabalhar os transtornos de humor em 2 encontros. Um no capítulo 4 e outro no capítulo 7 e 9. Tá? Então, quem quiser já ir adiantando o 4, 7 e 9, vai ser melhor para a gente fazer a análise da questão dos transtornos de humor. E aí o nosso foco hoje é discutir a questão do prazer, e o prazer, conforme Joana de Ângeles nos traz nesses 2 capítulos, está diretamente ligado à questão do sexo
e a questão do poder, tá? Eu queria que nós estivéssemos num grupinho bem pequenininho, de 10 ou 12 pessoas, 15 no máximo, para que a gente pudesse partir do que vocês leram e entenderam, porque esses 3 capítulos, eles são muito amplos, né? Tem muitos temas, muitas coisas para serem discutidas aqui, e que obviamente a gente não vai ter como, nós vamos fazer um recortinho, passando em especial pela questão do prazer. E até do recortinho que eu fiz aqui nos slides, eu estou com receio se eu vou me deter nesses slides, porque eu estou com receio de me atrapalhar mais ainda, me detendo nos slides e não conseguir trazer um norte assim, para que a gente possa estudar e entender a lógica do prazer na nossa vida. Então talvez, eu estou falando, mas acho que eu já estou me decidindo que eu não vou me deter nos slides, para construir. Se eu conseguir construir antes do tempo, sobre o tempo, a gente passa os slides, senão não, e eu acho que vou fazer assim que vai ser melhor. Então, para nós começarmos, a primeira questão que eu queria que você pensasse é: quais são suas fontes de prazer? Tá? Pensa um pouquinho aí, não deixa as respostas imediatas do ego, bem bonitinho, querer responder e te iludir. Tenta respirar um pouco mais profundo, olhar para dentro e pensar quais são as suas fontes de prazer. Qual é o alimento dos seus prazeres no cotidiano, regularmente, de vez em quando. Eu não vou pedir para vocês falarem, tá? Então não precisa se intimidar com isso. Pensa, quais são suas fontes de prazer? Conseguiu pensar um pouco? Quem conseguiu 3 fontes de prazer? Menos de 3 eu não vou nem perguntar, porque é bem provável que você esteja doente à beira da depressão. De fato, quem tiver menos de 3 fontes de prazer está no risco da depressão. Ou está fazendo prazeres camuflados, sombrios, que não está observando que tem prazer, né? Já entrando, por exemplo, na questão do poder, a gente pode estar dentro de um convento, como aconteceu com algumas freiras, tentando inibir o seu prazer sexual, vai para o convento e tem uma satisfação puramente sexual, não do coito, não do objeto, né, da vagina, do pênis, mas puramente sexual, satisfações sádicas, por exemplo, ao se impor aos outros, a mandar, e aí nós temos ali um sujeito também adoecido, num papel masoquista, que vive o prazer em submeter-se àquelas ordens e àquelas imposições. Então talvez uma pessoa como essa diga: eu não tenho prazeres, a minha vida é só de trabalhar nesse convento, de fazer e de acontecer. Então ela não está enxergando que há ali um prazer sombrio e camuflado que se faz através do poder. Tá? Quem não tem de fato fontes de prazer, menos de 3 aí, a coisa está grave, com riscos de depressão. Aí 3, alguns levantaram a mão. 5 ou mais, levanta a mão para eu ver. 6 já estão então beirando a perversão daí. Menos de 3 depressão, mais de 5 perversão. Tô brincando. Essa da perversão é brincadeira, tá? A da depressão é verdade. Um dos sintomas da depressão, veja como é interessante os livros de Joana de Ângeles, porque a gente vai lendo e não tem noção de como os temas eles estão todos relacionados.
Então nós temos uma introdução onde ela fala de prazer, de sexo, de poder, e depois ela vai se deter por muito nos transtornos de humor. E nós temos dificuldade de perceber que há uma relação. Porque nos transtornos de humor, qual que é o principal sintoma do transtorno de humor? A perda da capacidade de sentir prazer ao lado da tristeza. Ou no auge, a anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer. A gente vai ter uma diminuição da capacidade de sentir prazer ou a perda da capacidade de sentir prazer, que aí nós já temos o sujeito depressivo, que as coisas que antes lhe davam prazer, as coisas que antes ele se satisfazia, agora ele não se satisfaz. Então tudo está completamente conectado, esses temas. A dificuldade é a gente entender por que ela fez essa introdução, trouxe esses transtornos mentais e traz essa solução. Mas a maioria dos livros da série psicológica, ela faz isso. Ela faz um contexto da sociedade, do momento atual, ela traz algumas psicopatologias, alguns transtornos, desencontros e depois algumas terapêuticas, né? E a gente precisa entender um pouco disso. Então você conseguiu refletir sobre alguns prazeres. Você se envergonhou de alguma fonte de prazer que você sente? Não. Então você também tem um problema. Você deveria se envergonhar de algumas fontes de prazer que você sente. O que está acontecendo hoje? Se você não se envergonhou, é possível que você não esteja enxergando bem os teus prazeres. Então você está fazendo uns movimentos camuflados, meio compensadinhos, porque se a coisa estiver muito bem, é sinal de que a gente não está enxergando o que está acontecendo dentro da gente. Eu não estou hoje nem um pingo preocupado em aliviar para vocês, tá? Vocês já estão sentindo isso. Tem dias que eu me preocupo em aliviar, né? O encontro passado que a gente falou de feridas e cicatrizes, eu tentei aliviar, a gente fez um monte de brincadeiras. Hoje eu não estou preocupado em aliviar para vocês, porque a gente precisa conseguir dar um passo significativo no encontro com este tema da nossa vida, que há tanto preconceito, que há tantos desencontros, em especial nos meios religiosos, porque se a gente não conseguir dar esse passo para fazer um reconhecimento mais profundo de nós mesmos, nós não vamos conseguir trabalhar os elementos que vêm depois. Tá? Então hoje eu não vou aliviar para vocês. Se você não encontrou fontes de prazer que te envergonha, que te gera um mal-estar, você provavelmente está compensando, deslocando, camuflando, tem alguma coisa errada. Porque a grande maioria de nós faz essas buscas irregulares, atropeladas, tropeços. Então você não está enxergando. Porque nós estamos falando de espíritos que se encontram no mundo de provas e expiações. Isso é muito importante de nós lembrarmos. Nós saímos dos mundos primitivos, morada dos espíritos recém-criados por Deus, estamos nos mundos de provas e expiações, onde o mal predomina, caminhando para os mundos de regeneração, que são os mundos transitórios, para chegar nos mundos felizes. Então aqui, nós temos as provas e expiações, onde o mal predomina, e nós temos os mundos felizes, onde o bem predomina. E estamos começando a sair deste predomínio do mal, viver a regeneração, para que daqui milhares de encarnações a gente esteja no predomínio absoluto do bem, que são os mundos, no predomínio não, na vivência absoluta do bem, que são os mundos celestes. Esta alma que está aqui precisa se reconhecer como alguém que está aqui. Se eu estou no mundo de provas e expiações, satisfeito com quem eu sou, é porque eu não enxergo quem eu sou. Porque estar satisfeito com quem eu sou deveria ser o pessoal aqui dos felizes indo para o celeste. Vocês estão entendendo a lógica? Se eu estiver no mundo de provas e expiações, onde o mal predomina dentro de mim, e eu estou feliz ou satisfeito com quem eu sou, é sinal de que eu não enxergo o predomínio do mal dentro de mim. E se eu não enxergo o predomínio do mal dentro de mim, ele está numa dimensão puramente inconsciente. E o mal que está na dimensão inconsciente, ele vai atuar de maneira camuflada. Como a então freira lá da igreja, que acredita que está trabalhando por Jesus Cristo, domando aquelas almas rebeldes que chegam noviças no convento, mas na verdade ela está satisfazendo o seu prazer sádico, que não tem nada a ver com Deus nessa história.
Então, esta pessoa não está enxergando o mundo obscuro e sombrio que existe dentro dela. E não vai conseguir se trabalhar em profundidade enquanto não enxergar. Enquanto ela tiver certeza que ela está trabalhando para Deus, enquanto ela tiver certeza de que todo o seu prazer é se reverenciar ao Senhor, desconhecendo as suas satisfações sexuais nesse movimento silencioso, deslocado, então ela não vai conseguir se trabalhar. Vocês estão entendendo a lógica? Se eu estiver num mundo de provas e expiações onde predomina o mal e eu estiver satisfeito, é porque eu estou enxergando apenas as máscaras, eu estou enxergando os conteúdos aparentes, eu estou enxergando apenas o externo e não estou me encontrando. Aí as pessoas vão para a psicoterapia, e em geral vão para a psicoterapia porque tem um problema com o marido, porque tem um problema com o trabalho, tem um problema com os filhos, que é uma coisa assim, se o meu marido mudar, pronto, né? Vai ficar tudo bem. Se os meus filhos mudarem, vai ficar tudo bem. Se o meu patrão, se a minha empresa, né, se modificar, pronto, está tudo bem. Eu estou vindo. E a grande maioria das pessoas inicia um processo de psicoterapia porque ela está na expectativa de mudar o mundo, ou como que eu vou me transformar em algumas coisas para lidar com esse mundo ignorante e problemático que está aqui. Não é que eu tenha algum problema, é que o meu marido é tão problemático que eu venho buscar na psicoterapia uma ajuda de um profissional de como eu lido com o meu marido problemático. Mas não é que eu tenha problema, é o meu marido que é problemático. Eu só vim buscar uma orientação, eu só vim saber como manejar, porque ele é quem tem o problema. A grande maioria das pessoas vai para a psicoterapia por conta de um problema externo. E aí quando começa a se enxergar, porque alguns começam, mas outros não começam. Então o psicólogo não é bom, essa terapia não funciona, não conseguiu me entender. Às vezes entendeu muito bem, pegou bem lá na tua veia assim, né? E aí você diz, não entendeu nada do que eu falei, né? Porque justamente pegou lá na veia daquilo que devia de dar, a gente fala que o psicólogo é louco, que não entendeu, que tem algum problema, e aí a gente continua a nossa vida alegre e contente, atrapalhando a vida dos outros. O sujeito um pouco mais corajoso, que tiver então a capacidade de confrontar-se, ele vai começar a perceber o pior que existe em si. E muitas são as pessoas que ao longo da psicoterapia, elas vão dizer, eu estou pior do que eu estava. Mas se perguntar para a família, não ficou muito pior não. Está naquela média ruim que sempre foi. Mas eu comecei a reconhecer o pior que existe dentro de mim. Eu comecei a falar, a verbalizar ou a não camuflar o pior que já existia dentro de mim. E muitas vezes isso é muito difícil de lidar. A ponto de Jung dizer que não há nada mais difícil do que suportar quem nós somos. Essa frase para mim é fantástica. Vou repetir para vocês. Não há nada mais difícil do que suportar quem nós realmente somos. Então por isso que eu disse para vocês, se você estiver gostando demais de você, se você estiver se adorando, se você estiver se achando bem legal, é porque você não está reconhecendo ainda quem você é. Você está bajulando ou se animando com as suas máscaras. Porque se eu quiser olhar para as minhas máscaras, eu tenho muito do que me alegrar. Cada um de nós, se quiser olhar para as suas máscaras, tem muito do que se alegrar. Claro, tem umas pessoas que são falidas mesmo, não dá nada certo, aquele sujeito que quis reparar 10 encarnações numa só, fazer intensiva, essa gente não tem. Mas a grande maioria de nós, se quiser olhar só para o aparente, tem muitas coisas para se alegrar. Mas se tiver coragem de sair desse mundo de aparências e olhar um pouco mais profundo, nós temos muitas coisas a nos envergonhar. Se eu não estiver enxergando estas coisas a se envergonhar, não é porque eu sou uma alma nobre, missionária. Porque se você fosse missionário, você não ia estar fazendo um curso com mármore, capa de espora, você ia estar trabalhando como missionário de verdade, Madre Teresa de Calcutá, essa gente que foi missionária de verdade, né? Então, se eu não estiver desconfortável, se eu não estiver incomodado comigo, ou como Joana de Ângeles fala no livro Autodescobrimento, se eu não estiver insatisfeito comigo, é porque eu não estou enxergando. E é muito provável que se eu não estiver insatisfeito comigo e conseguir avaliar os sentimentos das pessoas que estão à minha volta, elas estarão insatisfeitas. Mas às vezes a gente tem uma forma tão boa de se colocar que as pessoas não têm nem coragem de falar.
Então vai ter alguém, uma mulher, um marido autoritário que vai chegar em casa e dizer, eu falei para eles, dizer, fala os meus defeitos, quero ouvir os meus defeitos de verdade, pode falar que agora eu vou ouvir. E eles disseram que não enxergavam os meus defeitos. Mas claro que não enxergava, né? Porque tem tanto medo da resposta, da justificativa de como vai reagir, que ninguém fala dos defeitos, né? Tem gente que faz aqueles diagnósticos na empresa e ninguém fala mal do patrão. E o patrão fica naquela ilusão de que ele é uma pessoa maravilhosa. Mas vai no cafezinho. Quando não tem o diagnóstico, não tem que escrever, não tem que, né, dar provas, vai lá no cafezinho, naquele bate-papo informal, conversar com o pessoal, aí a gente descobre um monte de coisas. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Por quê que nós precisamos falar disso? Deste mundo obscuro, sombrio que existe dentro de nós. Porque hoje, muito do prazer na nossa vida tem a função de camuflar o desprazer de ser quem nós somos. Fez o link? Então, muitas fontes de prazer que nós temos, elas estão diretamente ligadas à incapacidade que nós temos de suportar quem nós somos. Entenderam por que eu estou falando desse sujo, dessa coisa que existe dentro de nós? Você tem um mínimo de contato para enxergar um pouco desses aspectos sombrios? Levanta a mão, quem assim diz, eu já entrei em contato com um aspecto da minha sombra, a coisa está meio feia, está meio desgostoso. Poucos, muito poucos. O resto vai para terapia, tá? Dá umas mexidas lá. Não comigo, não estou fazendo propaganda, não posso atender ninguém que está aqui. Vai para terapia. Ou quando as pessoas fizeram terapia, ou vão, eu tinha pacientes que às vezes chegavam e diziam, lembra aquele tema da semana passada? Nossa, Marlon, já estou muito melhor. Aí antes eu ouvia a pessoa dizer, Aí ela vai narrar, hoje eu já sou mais descarado, não quero perder tempo com as pessoas, já digo, você tem cara de pau de falar isso pra mim? Né? Já chego com a sola no peito pra dizer, não tem vergonha, né, de vir com essa historinha de que já tá melhor, de que já resolveu, porque quem está no mundo de provas e expiações tem temas resolvidos dentro de si? Alguns. Nenhum. Qual tema que vai estar resolvido num sujeito onde o mal predomina? Mas nem sempre você é má. Então Deus errou de te pôr na terra. Não sou eu que estou falando. Todo mundo é tão bom, mas também nem todo mundo é só. Então já estava no mundo de regeneração. Então, E por que não está? eu não sei, eu estou esperando para lá. Então vai. Porque se eu já tivesse em vários momentos no predomínio do bem, eu estava nos mundos de regeneração. Eu estou esperando a transformação aqui da terra. Não, gente, não tem só a terra de regeneração. Tem um monte de mundo de regeneração. Por que não foi ainda para regeneração? Vocês estão entendendo a lógica? Ou Deus errou, me pôs na terra, mas o meu lugar era na regeneração. Marlon, eu leio lá no Evangelho, eu vejo que aquele texto era para mim, eu estou na regeneração. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos deixa muito claro que nos mundos de provas e expiações, o mal predomina. Existe mais mal do que bem. Então veja, o bem só vai predominar nos mundos felizes. E olha que lá nos mundos felizes ainda existe um tanto de mal. Então muitas vezes nós estamos aqui nos mundos de provas e expiações, mas a nossa sensação é de que a gente devia estar nos felizes. Porque existe um pouquinho de mal, a gente até enxerga, reconhece, mas há mais bem. A gente nos vê o bem, e a gente vê que a gente faz caridade, a gente é espírita. Vocês estão percebendo aonde que nós estamos? De repente, a gente começa a enxergar algumas coisas do mais profundo, do doloroso, do sujo que existe dentro de nós, e as pessoas dizem assim, meu Deus, eu sou a escória da humanidade, eu Eu sou um horror. E aí eu digo, seja bem-vindo aos mundos de provas e expiações.
Porque agora você está reconhecendo por que Deus te pôs no mundo de provas e expiações. Enquanto a mãe acha que ela ama os seus filhos mais do que a si mesma e carrega a bandeira que eu amo os meus filhos mais do que a mim mesmo, ela está cega para os seus mundos sombrios. Porque no dia que estiver lá com a terceira idade, que os filhos forem embora de casa e que deprimir, essa pessoa vai ter que olhar, como Joana de Ângeles fala, para todas as suas iniciativas egoístas, do quanto nós fazemos para os nossos filhos, num discurso de amor absoluto, mas que quando nós não temos o retorno, a gente diz, puxa vida, né? Mas nem um muito obrigado. Aí quando eu penso no nem um muito obrigado, eu estou entrando em contato com o pai ou com a mãe interesseiro que eu sou. E aí eu olho e digo, gente, isso é mundo de prova e expiação. Porque até com meu filho, que é o que eu mais amo, eu ainda estou esperando o retorno. Então, percebe o quanto que a gente precisa ter uma observação sensível a nosso respeito, porque o convite é sair do olhar aparente, daquilo que a gente mostra para as pessoas, para ter coragem de enxergar um submundo que existe dentro de nós e que muitas vezes nós não o percebemos. Porque se não o percebermos, ele vai nos tomar em determinados momentos. Manuel Filomeno de Miranda, naqueles 3 livros sobre transição planetária, ele traz muito claro isso. Pessoas de relevo, presidente de uma das mais importantes instituições espíritas do Brasil, que dá para dizer do mundo então, né? Porque o Brasil é a nossa maior referência, e aí de repente dá uma desandada grave e significativa. Pedro, considerado um dos apóstolos mais maduros e desenvolvidos na hora da coisa que aperta, nega Jesus. E Humberto de Campos vai dizer que ele estava preso aos seus interesses, aos seus benefícios, com medo de arcar com todas as consequências de ter que se assumir cristão. Francisco de Assis, lá por 1200, a dizer que Jesus lhe escolheu para trabalhar porque ele era o mais feio, o mais sujo e o mais pecador de todos. Então eu não estou citando gente como a gente, não é o Marlon de referência para vocês. Quando eu li essa colocação de Francisco de Assis sobre o mais sujo, mais feio, mais pecador, isso me gerou tanta perturbação, porque eu falei, eu posso dizer que eu sou mais sujo, que eu sou mais feio, que eu sou mais pecador, mas não vai ser verdade a minha palavra. Vai ser só porque a gente aprendeu que é bonito dizer que é o mais sujo, o mais feio. Mas imagina que Francisco de Assis, nesta reencarnação, ele já era a figura de João, o apóstolo mais amado por Jesus, ao tempo em que Jesus esteve na terra. Passam 1200 anos, veja que ele foi um dos espíritos, pela sua elevação moral, que teve o privilégio de reencarnar com Jesus. Depois de 1200 anos, ele diz que Jesus lhe escolheu para trabalhar porque ele era o mais feio, o mais sujo e o mais pecador de todos. Eu pergunto para vocês, ele estava mentindo? Ele estava dizendo só para ficar bonito para a gente, que ele achava feio, sujo ou pecador? Ou devido à elevação moral daquela alma, ele reconhecia a sujeira, o pecado e os equívocos que existiam dentro dele? Eu quero acreditar que ele reconhecia. Aí quando eu li aquilo ali, eu falei, meu Deus do céu. Então se eu estou achando que eu me conheço e não enxergo 1/10 do que esse homem enxerga, e tenho certeza de que ele está muito à frente da onde eu estou, ou ele está louco, ou eu estou cego. Vocês entendem a lógica? Se Francisco de Assis, que era considerado o apóstolo mais amado, enxerga dentro de si o sujo, o feio e o pecador, ele, no nível moral que já tinha, como um grande missionário que veio à Terra para redimir os antigos cristãos, nós, essa coisa que nós somos, se não enxergarmos o sujo, o feio e o pecador, não é porque não temos, é porque estamos cegos para o nosso mundo inteiro. Senão, estaríamos na condição de supervisores
de Francisco de Assis. Né? Tipo assim, ele é o sujo, feio, pecador, e a gente está acima dele, que já resolveu essa coisa do sujo, do feio e do pecador. E aí a gente está supervisionando Francisco de Assis. Né? Bem provável que agora nessa reencarnação ele seja meu filho, filho de algum de nós aqui, porque a gente é a alma nobre que vai receber. Vocês estão entendendo como a gente é cego? Vocês estão entendendo por que eu falei que eu não ia pegar leve com vocês? Porque assim, hoje a gente vai definir quem vem até o fim do encontro e quem vai embora. Né? Porque se você não conseguir enxergar o feio, o sujo, o pecador que existe dentro de você, você não vai conseguir entender os transtornos de humor, por exemplo. Você não vai sequer conseguir entender a necessidade de buscar o amor. E não vai fazer sentido buscar o amor, porque a compreensão que a gente vai ter de amor, quando eu não enxergo o sujo, o feio, o pecador dentro de mim, é algo que eu dou para os outros. E aí a gente acha que a gente está dando muita coisa para as pessoas. E aí a gente vai descobrir que a história do amor, lá até o final do livro, não tem nada a ver com essa coisa maravilhosa que a gente dá para as pessoas. Mas eu só vou conseguir ter essa percepção a respeito do amor quando eu for capaz de enxergar o sujo, o feio e o pecador que existe dentro de mim. E daí não consigo entender a lógica do prazer e não consigo entender a lógica do poder se eu não enxergar esse feio, sujo e pecador dentro de mim, porque daí eu não entendo o que essas coisas vieram fazer. O sentido que tem a busca pelo poder ou pelo prazer no meu cotidiano, porque eu não entendo a que elas estão vindo camuflar, porque eu não enxergo o que precisa ser camuflado. Vocês acham que está muito ruim assim? Tentamos ficar nos slides porque não imaginava que ia ser esse desando. Não? Tá bom. Hã? Vamos aos slides. É claro. Hã? O medo egóico, né? Porque daí a gente, se eu começar a vasculhar lá dentro, aí o ego vai por água abaixo, né? Então é melhor a gente continuar projetando, aí a gente critica as pessoas, a gente compensa, a gente faz, né? E tem milhares de mecanismos para que a gente continue com a sensação de que nós somos bons, de que nós somos pessoas equilibradas, de que nós somos almas nobres. Não, Marlon, eu não estou falando que eu sou maravilhoso, mas mal também eu não sou. Vai bem por essa linha que você vai ver aonde que você vai chegar lá na curva, lá na frente. Porque algum dia a gente vai ter que se deparar com o mal que predomina dentro de nós e olhar e dizer, agora eu me reconheço no mundo de provas e expiações. Olha que interessante que a definição de espírita, segundo Allan Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita, qual que é a primeira parte? Pela sua transformação moral, porque não tem como nós não termos uma transformação antes de sermos espíritas e depois, na medida que a gente conhece sobre vida após a morte, na medida em que a gente entende um Deus justo e bom, na medida em que a gente conhece os conceitos de provação, expiação, obsessão, tem que ter uma transformação aí. Então, tem uma mudança. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar suas más tendências. Veja que, por definição, para ser espírita tem que ter más tendências. Porque se você não tiver más tendências, não tem o que domar. Se não tiver o que domar, você não pode ser espírita, porque reconhece espírita por domar suas más tendências. Então você tem que ter más tendências. Se você não tiver, não dá para ser espírita. Por quê? Porque o espírito que não tiver más tendências, ele não está na Terra. Entende por que eu afirmo que se você não tiver más tendências, você não pode ser espírita? Porque o dia que você não tiver más tendências, você não vai estar preso a sectarismos religiosos. A gente não vai se dividir em classes sociais ou religiosas numa sociedade. Quando a gente não tiver más tendências, a gente já vai estar vivendo um amor que é universal. Aí vê aquela senhora que eu falei para vocês, Marlon, eu já estou na fase do amor universal, ela dizia. Não sei quem que já ouviu eu contando essa. Ela já estava no amor universal. Aí eu falei, puxa, que coisa boa, porque você não sabe, mas eu vim aqui justamente para te convidar
para um trabalho num asilo que a gente está começando a dizer, ai, asilo eu não posso. Eu tenho um amor tão grande por aquelas velhinhas, tão grande, que eu saio de lá mal. Eu saio de lá acabada. Então o que eu vou fazer? Eu fico aqui em casa, eu vou ficar vibrando por vocês, eu vou ficar orando, porque o meu amor é tão grande que eu não posso ir num asilo desse que eu me acabo. Esta alma acredita que o amor predomina dentro dela, que ela está na fase do amor universal e ela vai desencarnar e vai direto para a lama do umbral igual a André Luiz. Porque ela não percebeu o quanto de egoísmo está predominando na sua conduta, mas um egoísmo camuflado por um discurso amoroso. Porque se ela tivesse um pingo de amor por aquelas velhinhas, ela ia lá oferecer um tanto de acolhimento àquelas que estão abandonadas. Se nós tivéssemos um pingo de amor dentro de nós, nós faríamos muitas outras coisas do que fazemos, ao invés de olhar para a nossa sociedade como está. A gente vê as pessoas passando fome, a gente vê a guerra, vê tantos desencontros sociais, e o que nós fazemos para mudar essa sociedade? Nada. Então isso mostra quão indiferente nós somos, quão egoístas nós somos, mas se tocar nos meus interesses, se tocar naquilo que me chama atenção, quando for o meu filho, quando for a minha casa, quando for os meus interesses diretos, aí a gente se mexe. Enquanto não nos tocar, a gente não se mexe. Ai, Marlon, mas eu faço caridade, porque eu vou uma vez por semana lá no centro espírita. Faz porque é prazer. Porque se fosse Paulo de Tarso que tivesse que ir lá falar para as pessoas, ser apedrejado, sair correndo, a gente não volta no centro espírita. Que a gente for apedrejado, você volta. Volta nada. Se você vier nesta casa espírita, né, tá sendo apedrejado agora como eu estou apedrejando, você vai voltar? Alguns voltam. Tipo assim, fisicamente, pensa comigo, se você viesse aqui para pregar o evangelho, as pessoas tacando pedra, te ameaçando de morte, e você ter que fugir da cidade naquela noite, você voltaria na mesma cidade para continuar pregando o evangelho, igual fez Paulo? Pelo amor de Deus, não. As pessoas falam uma coisinha mal da gente, faz uma intriguinha, a gente já não vai mais no centro espírita, já sai falando mal do outro, já sai condenando as pessoas, mas o mal não predomina dentro de nós. Eu estou só comentando porque eu me preocupo com ela. É uma preocupação que eu tenho, porque eu acho que ela está tão desequilibrada, ela está com tanto problema que a gente tem que fazer alguma coisa por ela. Aí eu falo mal dela no centro espírita inteiro, no discurso de amor que eu estou preocupado com ela. Estão entendendo onde eu quero chegar, né? Relação conjugal. Esses dias uma moça me disse assim, Marlon, eu estou descobrindo que eu não amo. Falei, ai, que coisa boa! Porque triste seria se você dissesse, eu amo. Porque daí a gente começa a olhar as nossas relações, quais das nossas relações não são troca? Me diga qual que não é troca. Casamento. Alguém pensou assim, eu vou casar com aquele mendigo, coitado, mendigo, para dar uma oportunidade de vida para ele, para que ele possa ter uma casa, para que ele tenha, né, um prazer, para que ele possa crescer. Não! A gente se casa com alguém que está dentro do nosso perfil de exigências porque nós acreditamos que aquela pessoa vai nos fazer feliz. É puro interesse. Alguém pensou em ter filho dizendo assim, eu nunca quis ter filho, eu tenho pavor de criança, mas as almas precisam reencarnar. Então, eu vou ceder o meu ventre, o meu tempo e o meu amor para que estas almas reencarnem. Vocês viram alguém fazendo isso? Não. Por que a gente tem filho? Porque o nosso sonho é ter um filho. Ele vem para satisfazer os meus interesses. E quando ele chega, eu fico feliz, porque ele veio para mim. E quando ele morre, eu fico triste, porque ele me deixou. Quando na verdade nós deveríamos ficar tensos quando chega, porque meu Deus do céu, será que esse espírito vai dar conta dessa reencarnação? Quais são as provações que a vida vai apresentar para ele? Será que ele vai conseguir dar conta do seu planejamento? E quando o sujeito desencarna, a gente deveria ficar feliz, porque já acabou a provação dessa alma. Graças a Deus que é um a menos nesse mundo de sofrimentos e de dores, que já concluiu um ciclo. Mas a gente fica triste, porque agora nos deixou, mas a gente não é egoísta. Não. Entende? Então qual casamento que não é por interesse? Qual filho que a gente não tem por interesse?
Qual trabalho? Ai, Marlon, mas eu faço um trabalho assistencial. Mas daí hora que começa a mexer, bem chafurdar na lama, a gente vai descobrir que o trabalho assistencial tem a ver com a frase que ficou ecoando lá dentro, que fora da caridade não há salvação. Então eu estou fazendo a minha caridade para ver se eu garanto a minha salvação. E toda a interpretação, muito da interpretação que nós fizemos do Evangelho foi de uma relação de troca. Que eu não acredito que Jesus trouxe essa relação de troca, eu acredito que a gente ainda não entendeu. Ser misericordioso para que Deus seja convosco. Então assim, eu não vou ser porque é o caminho, eu não vou ser pelo meu estado de lucidez, eu não vou ser porque eu percebo os meus erros, eu não vou ser porque somos todos irmãos. Eu vou ser porque na hora que eu precisar, eu tenho de quem cobrar. Ó. E nós fizemos todo o discurso evangélico em cima de trocas. E as pessoas estão numa postura de humildade, dizendo, agora eu me rebaixo, agora eu aceito. Porque nós aprendemos lá com Jesus mal interpretado que aqueles que se rebaixarem serão elevados. Então tem um monte de gente suportando sogra, suportando marido, suportando mulher, suportando não sei o quê, porque assim, agora, mas depois que a gente desencarnar, vocês vão ver quem que eu sou. Eu falei pra vocês que eu vi um moço desse que chegou há um tempo pra mim, já faz mais de ano, ele disse, Marlon, tem lá os problemas do centro, tudo, mas eu não vejo a hora de todo mundo desencarnar lá. Porque daí eles vão ver com quem que eles estão lidando. Então ele não via a hora da desencarnação dele e dos colegas do centro espírita para que eles vissem com quem que eles estão lidando. O que você fala para uma alma dessa? Meu bem, não pede a desencarnação, porque talvez o confronto seja pior do que você está imaginando. Então qual é o problema? Se eu não conseguir enxergar, se eu não é não conseguir, porque não é uma questão de capacidade nesse sentido, se eu não tiver coragem de enxergar os meus interesses, o mundo mesquinho, egoísta, orgulhoso que existe dentro de mim, eu não vou conseguir entender muito da lógica dos prazeres. Porque muito dos nossos prazeres, eles surgem na tentativa de camuflar os desprazeres. E qual é o grande problema? Porque nós criamos um preconceito em relação aos prazeres, porque ele acaba sendo como um mecanismo de defesa, e nós criamos um preconceito em relação aos prazeres, como se a vida de desprazer fosse agradável a Deus. E aí o exemplo da vida religiosa está muito perto disso. As pessoas, vocês viram aquela série lá de Juana Inês? Né? Que daí ela questiona, quando está todo mundo ajoelhado, e aí não fica na madeirinha ali, ajoelhado no chão, porque tinha que sofrer, né, o desprazer, e ela pergunta, Deus fica feliz com isso? Né? Tipo, porque que Deus ridículo que é esse que vai ficar feliz com o meu sofrimento? E aí estava lá com a roupa pinicando, toda desagradável, e este desagradável era uma forma de se reverenciar a Deus, e ela não conseguia entender, porque a lógica que ela tinha de Deus era completamente diferente dessa lógica de que se eu sofrer, se eu me penitenciar, se eu me machucar, então Deus vai ficar feliz com isso. Nós fomos criando uma lógica, por conta de um mundo completamente vulgar em função dos prazeres que fomos nos perdendo, nós fomos criando uma lógica de oposição. Então, se nós nos perdemos nas encarnações passadas por conta dos prazeres, agora nós precisamos viver os desprazeres. Só que o problema é que nós não nos satisfazemos com os desprazeres e eles vão fazer buscas camufladas e silenciosas. Então, continua tudo no mesmo barco. Tá? Mas daí nós trazemos ainda esse preconceito de que precisamos ter uma vida desprazerosa. Tivemos medo de ter dinheiro, temos medo de fazer sexo, temos medo de ter prazer com o sexo, temos medo de um monte de coisas que são fontes de prazer, por conta deste preconceito que ainda está extremamente forte dentro de nós, como o prazer está ligado a perder a reencarnação e se equivocar na caminhada terrena. Vocês estão entendendo a lógica? Não é claro isso, mas muitas vezes nós nos boicotamos e vocês vão ver muito mais a mulher com dificuldade de ter prazer na relação sexual do que os homens por conta de um monte de preconceitos.
por conta de uma sociedade que nós criamos machista, com um monte de limitações que nós fomos nos impondo, como se poder tivesse ligado a desandar, a se perder, como se o prazer tivesse ligado a isso, o sexo tivesse ligado a isso. Mas não, nós precisamos entender o poder, o prazer, o sexo como caminhos neutros. O problema não está nestas coisas em si, mas a serviço do que estas coisas existem. O poder não é um problema, mas quando eu uso o poder para compensar a minha baixa autoestima, ele se transformou num problema. O dinheiro não é um problema, mas quando eu faço da minha vida a busca principal pelo dinheiro e estabeleço o dinheiro como o elemento mais importante, então nós temos um problema. Quando eu deixo o meu bem-estar, a minha tranquilidade, para ganhar mais, para crescer numa empresa onde eu já estava numa condição que poderia viver bem, porque eu vivo em função do dinheiro, aí virou um problema. Quando eu coloco o dinheiro como mais importante do que a minha relação familiar, do que o meu equilíbrio psicofísico, então ele se transformou num problema. O sexo, ele não é um problema na nossa vida. Mas quando o sexo entra como forma de camuflar ou de satisfazer e lidar com todos os meus conflitos internos, ele se transformou num problema. A masturbação, ninguém fala em masturbação, não sei se estão prontos para falar de masturbação. Pode falar de masturbação ou não? Nunca a gente fala de masturbação no centro espírita, né? Mas precisa ser falado. Masturbação, há problema em se masturbar? Não há problema. Mas o problema está quando eu tenho uma relação estável e eu busco a masturbação como uma forma de prazer rápido, sem precisar de uma performance, sem precisar de olhar o outro, sem precisar de me relacionar com o outro. Porque na masturbação eu vou lá, faço a hora que eu quiser, como eu quiser, pronto, me limpo, acabou. Agora, relação sexual vai ter que ter uma sedução, ter uma troca, vai ter que pensar no prazer do outro. Ai meu Deus, deixa que eu fico comigo mesmo. Aí se transformou num problema. A masturbação é um problema em si? Não. É fonte não só de reconhecimento do corpo, mas também fonte de prazer. É um problema ter prazer? É claro que não é problema ter prazer. Mas quando a masturbação surge para compensar a frustração de um dia de trabalho insatisfatório, aí ela se transformou num problema. Assim como a comida, quando ela surge para compensar uma vida sem graça, se transformou num problema. É problema comer? Não. É problema querer comer bem? É claro que não. Mas no dia que eu me sinto uma porcaria no meu trabalho e eu busco me satisfazer na comida, então se transformou num problema. Não por conta da comida em si, mas porque eu estou usando como forma de não me deparar com os problemas e com as dores que estão dentro de mim. E aí entra a lógica, por exemplo, das drogas. O sujeito vai buscar a droga, vai buscar o álcool, porque ele não consegue, na maioria das vezes, lidar com a sua vida. Há psicólogos que trabalham com a dependência química que vão dizer que ele busca a droga para suportar ou lidar com a droga da sua vida. E é um trocadilho interessante. Né? Tem marido que enche a cara para lidar com os destemperos e com as dificuldades de relacionamento no lar. Uma vez atendendo um casal, não sei se eu contei essa para vocês, mas atendendo um casal, quase que eu falei, porque eu sou meio irônico às vezes, mas quase que eu disse, pelo amor de Deus, me dá um copo de pinga também. Porque pra aguentar uma mulher dessa falando na cabeça, a sessão inteira reclamando, falando, só com uma pinga na cabeça. Então eu entendi perfeitamente aquele homem. Perfeitamente, porque como que ele vai conseguir suportar uma mulher chata daquela se ele não tiver... porque todo dia ele chega alcoolizado. Porque se chegar de cara limpa, não suporta uma relação dessa. Vai ter que separar, então enche a cara. Mar não está fazendo apologia à bebida, não. Mas eu estou falando que tem um sentido a bebida na vida daquele sujeito, porque enquanto ele não conseguir lidar com aquela relação insatisfatória, enquanto ele não conseguir dizer para essa mulher, pelo amor de Deus, cala a boca, né? Vamos conversar, mas para de ficar me criticando o tempo inteiro. Já tem problema com a minha autoestima, todo dia que eu chego em casa você me critica, me coloca mais para baixo, ou você me trata como gente, ou nós vamos nos separar. Enquanto esse homem não conseguir se presentificar nessa relação, ele não vai conseguir largar o álcool. Porque tem um sentido ali na vida dele. E
E aí o que a gente quer fazer com o alcoólatra? O que a gente quer fazer com o dependente químico? Arrancar o álcool da vida dele, sem dar estrutura para que ele suporte a sua vida. Vai dar certo isso? Não. Não. O que aconteceu com muitas pessoas que fizeram a redução de estômago? Elas tinham a comida como fonte de prazer para lidar com a escassez e com a desgraça das suas vidas. Então vem a alimentação para tentar amenizar, para tentar adoçar, para tentar satisfazer uma vida insatisfatória. Aí agora faz a cirurgia do estômago, cabe nas primeiras semanas 50 ml. Mas o buraco que está na alma do sujeito é de 20 litros. O que faz com 50 ml? Nada. Então o sujeito não consegue mais tampar este buraco com a comida. O que aconteceu com muitas pessoas que fizeram redução de estômago? Desenvolveram alcoolismo. E aí nós temos números absurdos de pessoas que desenvolveram alcoolismo e todo mundo se assustou dizendo, meu Deus, o que é isso? Porque nós entendemos que as pessoas queriam ou tentavam lidar com os seus conflitos existenciais através da comida. Tinha orientação para fazer psicoterapia, né? A redução de estômago tem que passar por uma avaliação com um psicólogo. Mas o psicólogo não está preocupado em fazer uma boa avaliação e dizer, meu bem, você não tem a menor condição de fazer redução de estômago, porque você satisfaz com a sua comida e você vai deprimir, ou vai virar uma alcoólatra, ou vai virar uma compulsiva sexual, alguma coisa. Porque se o psicólogo fizer isso, o médico não vai mais encaminhar para ele, porque o médico está preocupado em ganhar o seu dinheiro, ele não está preocupado em... Desculpa, alguns médicos não estão preocupados com o seu dinheiro, alguns psicólogos não estão preocupados com os seus pacientes, e aí nós temos um número absurdo de pessoas fazendo intervenções agressivas numa alma que já não estava dando conta dos seus conflitos. E o alcoolismo apareceu muito nas pesquisas porque é fácil identificar o alcoolismo. Mas quantos será que desenvolveram compulsão sexual, por exemplo? A gente não consegue avaliar isso. É possível que tenha desenvolvido muitas outras compulsões que a gente não conseguiu avaliar. Porque o sujeito usava da comida para lidar, ou tentava usar da comida como forma de lidar com seus desprazeres. Dá para ir lá e tirar a comida do sujeito? Aí faz regime. Se acaba no regime, perde um monte de quilos. Não está fazendo terapia, não está se enxergando, não está lidando com seus aspectos sombrios. Perdeu 15 quilos. Fica que é uma maravilha. Depois o que acontece com essa pessoa? Volta a engordar. Porque se não conseguiu lidar com a alma, não vai conseguir se manter nesse peso. Há pessoas que, na medida em que estão emagrecendo, porque a gordura, porque o peso afetava diretamente a sua autoestima por conta de histórico familiar, de preconceito da família, que na medida que o sujeito começa a emagrecer, começa a se sentir melhor, mais disposto, começa a mudar hábitos, começa a enfrentar algumas coisas na sua vida, muda as questões internas e aí consegue se manter no peso. Mas a alma que não conseguir fazer transformações significativas no campo emocional e moral, volta a engordar. E aí vai dizer, meu Deus, eu fico nessa de engorda e emagrece, porque está trabalhando apenas com o efeito, quando na verdade a nascente está lá na alma que está doente e que usa da comida para preencher. Adianta chegar para o fulano que usa drogas e proibi-lo de usar drogas? Não adianta. Vai para a clínica de recuperação, fica um tempo em abstinência. Se não conseguir refazer relações familiares, se não conseguir se sentir importante na sua família, se não conseguir se sentir amado, se não conseguir reconstruir a sua autoestima, volta para a droga. Há sujeitos que conseguem, em parando as drogas por um momento que ficam na clínica, faz uma reconexão com Deus, e aí essas clínicas religiosas têm um papel às vezes importante,
faz a reconexão com Deus, se sente amado, não se sente amado pelo pai, não se sente amado pela mãe, não se sente amado por ninguém, mas vai se sentir amado por Deus, vai se sentir importante para um pai que substitui pai e mãe da terra, e aí conseguindo fazer essa reconexão com o divino, não precisa voltar nas drogas. Mas se ele não conseguir fazer este movimento, volta nas drogas. Adianta tirar a droga, tirar o álcool, tirar a comida, tirar o sexo do sujeito? Não adianta, porque eles não são causas em si. Na maioria das vezes, eles são consequências de uma vida desprazerosa, de uma vida culpada, de uma vida escassa, pobre, da falta de um encontro verdadeiro conosco mesmos. E aí não adianta fazer esses movimentos externos, porque eles não se mantêm na nossa vida. Qual que é o pior? Que daí eu já vou acabar com vocês de uma vez. Qual que é o pior? No movimento espírita, para não falar só no movimento espírita, nos movimentos religiosos, a gente tem achado bonito e chamado de transformação moral estas mudanças externas. Então o sujeito emagreceu e a gente diz, nossa, como você tem força de vontade. O sujeito tem disciplina para correr não sei quantos quilômetros, meu Deus, como você é dedicado. O sujeito lê não sei quantos livros, e aí nós temos valorizado estas questões egóicas, externas e aparentes. E quando num grupo alguém diz, meu Deus, eu percebi como eu sou orgulhoso nessa semana, essa pessoa é criticada. Ela é condenada. Nossa, mas que horror você ser orgulhoso desse jeito. Na verdade, tinha que ser aplaudido o sujeito que foi capaz de entrar em contato com o seu lado sombrio. E deveria não ser aplaudido o sujeito que fez as mudanças externas. Fazer palestra, essa disciplina, essas questões todas, vai desencarnar e vai tudo para o inconsciente. A gente não vai ser o mesmo sujeito da próxima encarnação. Não é a mesma estrutura egóica, tudo isso que a gente está investindo tanto. Eu quero ser mais disciplinado, eu quero ler mais, eu quero fazer isso e aquilo. Gente, isso tudo é mudança de aparência. A nossa questão é moral. É o contato com o mundo interno. E aí as pessoas que às vezes conseguem fazer esse contato, a mãe que chega num grupo, né? Esses dias nós estávamos no grupo de perdão e aí uma mulher dizendo do conflito e da dificuldade de perdoar, meu Deus do céu, tem que ser aplaudida. Porque ela depois de muitos anos conseguiu olhar que ela nunca perdoou. Olha que coisa extraordinária. Porque tem um monte de gente terminando essa encarnação achando que está perdoado. Deus, ele é Deus que se vira, não tem mais nada a ver com isso. É Deus que vai se ajeitar com ele. Então assim, Deus que vai me vingar, eu não preciso nem sujar minhas mãos, é Deus que vai sujar a mão dele, eu não tenho nada a ver com isso. Acreditando que perdoou. Então um sujeito que está no meio dessa caminhada e que consegue assumir que até hoje acreditava que tinha perdoado, cai em si, a exemplo de Pedro, cai em si e descobre que não perdoou, essa pessoa precisa ser aplaudida. Mas não é isso que tem acontecido. Nós temos valorizado o externo e desvalorizado o interno. Hoje em dia, nos grupos que eu coordeno, quando alguém diz, mas você, eu já interrompo e digo, ninguém está aqui para falar você. Né? Para dizer o que o outro tem que fazer. Você tem coragem de falar dos teus aspectos sombrios também, das tuas dores? Se tiver, compartilha, para que o outro não se sinta tão mal achando que é só o dele. Se não tiver coragem, então fica em silêncio. Agora, quando alguém começa a falar do seu aspecto sombrio, das suas limitações morais, a gente não quer que essa pessoa fale. Porque se a gente estiver num grupinho de 10, ela falou. Vai que a outra fala também. A outra fala. Vai chegar uma hora que vai chegar em mim esse negócio. Então, gente, que isso? Nós já somos almas mais resolvidas, nós já lidamos com esses conflitos, porque eu quero convencer o outro de, pelo amor de Deus, não entre em contato, não fala desse mundo que está aí dentro, não fala desse pecado, da sujeira, do feio, conforme Francisco de Assis disse, porque Francisco de Assis já falou, Pedro falou, agora você me fala, eu vou ter que falar do meu também. Então, não vamos ninguém falar. Vamos ficar vindo na palestra, assistindo palestra, de que espírita ama, espírita perdoa, espírita é caridoso, espírita é indulgente, espírita é tudo isso. Na hora que estivermos no Evangelho no lar, nós vamos ler sobre orgulho e egoísmo, vamos sentar o cacete no mundo orgulhoso, no mundo egoísta.
das pessoas lá fora, porque se a gente começar a falar da gente, ai meu Deus, não sei se eu contei para vocês de uma mulher que fazia evangelho sempre juntos, e aí eu dizia, olha, eu acho que é importante a gente falar da gente. Eu dizia, não, mas sempre falando do marido, sempre sendo cacete do marido. E aí caía no não sei o que, eu penso assim, ó, como ontem, que aconteceu ontem, aí eu achava que ela ia falar dela, e ela soltava o marido ali, né? Porque no seu, todo dia era o marido, todo o evangelho. Eu dizia, mas a gente precisa prestar atenção na gente. E tentava dar uns exemplos de mim, tal, e a coisa não ia. Aí teve um dia que ela falou, Marlon, hoje eu vou falar de mim. Ai, glória a Deus, eu vou falar dela. O tema era vaidade. Hoje eu vou falar de mim. Eu disse, ai, coisa abençoada, entrou, caiu em si de Pedro, o galo cantou. Olhando esse tema da vaidade, eu vejo como eu era vaidosa. Quando eu era jovem, eu era muito vaidosa. Aí eu não perdi, né? E agora? Não, agora eu já lidei com esse tema. A única vez que ela achou que estava falando dela era para dizer que ela já tinha resolvido aquele tema, ou seja, ela era um exemplo. Como que uma pessoa dessa vai viver um processo de transformação moral, enquanto ela não enxerga os seus aspectos sombrios? Como que ela vai domar suas más tendências se ela não as enxerga? Para que a gente possa domar as más tendências, a gente tem que enxergar. Os espíritos falaram a Allan Kardec, o autodescobrimento é a chave para a transformação moral, porque enquanto não enxergar, não tem o que lidar. E aí a gente está mudando as aparências, a gente está mudando no externo para ficar bem bonitinho, chamando de transformação moral. Não, não perca tempo. Diga. Eu queria fazer uma pergunta só naquelas reuniões que às vezes uma pessoa que está bastante sofrendo consigo mesmo e aí, então ela vai falar de si e ela fica o tempo inteiro falando de si na reunião de estudo. Quando você fala, não, a pessoa tem que falar de si e tal, e daí, quando é uma coisa que compartilha e tal, etc. Mas às vezes o sofrimento está muito grande, né? E a pessoa às vezes domina, né? Acho que você já deve ter visto. Se for uma vez, hoje eu tive a notícia que o meu marido me traiu. Eu chego no grupo e qualquer coisinha está falando de dinheiro, eu vou dar um jeito de pegar o tema dinheiro para falar do meu marido que me traiu e me acabo naquela reunião, e é um ato de caridade essas pessoas conseguirem ouvir esse sujeito, tá? Então veja que existem situações aonde naquele momento precisa de alguém que ouça, e aí a gente é caridoso de ouvir, mas existem pessoas que sempre vão falar, sempre tem algo a comentar, sempre tem um complemento. Teve uma vez que eu estava num encontro e eu falava, aí a mulher falava, eu falava, mas teve um dia que eu parei de falar e eu já estava esperando ela falar, porque ela ia me complementar, ela sempre me complementava. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, né? Dá um enquadramento numa pessoa dessa, né? Você quer coordenar, você arruma um dia e coordena, mas agora não, porque eu não preciso de um eco, não preciso de alguém para ficar me exemplificando, então a gente enquadra. Então a única diferença que a gente precisa perceber é do sujeito que tumultua a reunião, que sempre fala de si, que sempre tem um exemplo e não consegue perceber a diferença de dar espaço para os outros, e de um momento emergencial que a gente precisa acolher o sofrimento daquela pessoa, né? Porque se numa reunião, num centro espírita, alguém passou por um drama, ela chega na reunião e ela fala de um sofrimento e a gente diz, bom, temos que voltar para o tema porque precisa acabar o capítulo hoje, joga fora o evangelho porque não entendeu nada. Não entendeu nada. Se alguém chega no nível de sofrimento e um grupo não é capaz de acolher porque está preocupado que tem que fechar o conteúdo, não entendeu nada do evangelho. Rasgou as bem-aventuranças na cara da pessoa e disse, ó, não serve para nada, nós estamos aqui não sei para quê. Agora tem gente que sempre tumultua, que sempre fala, sempre tem um exemplo, a gente tem que abordar em separado. Você percebe que nas 4 últimas reuniões que a gente teve, você sempre falou nas 4 últimas? Você lembra de mais alguém que no meio dessas 4 falou todas as 4 vezes? Não lembro. Então, Marlon, mas as pessoas não falam. Mas talvez elas não falem porque você está sempre falando. Talvez elas não falem porque elas já ficam esperando que você fale. Então seria bom você fazer um exercício de ouvir um pouco as outras pessoas, de dar espaço para que elas se expressem, de conseguir ouvir
E aí a gente vai ensinando a pessoa a estar num grupo, porque a gente não sabe fazer estudo em grupo. Então a gente ensina as pessoas a estarem num grupo, né? Não sei onde que eu estava. Então nós estamos construindo a ideia de que o sexo, a relação sexual, a masturbação, a pornografia, a comida, as compras, o poder, o status social, eles, na maioria das vezes, estão relacionados às nossas questões pessoais que a gente não está suportando. E aí nós estabelecemos como meta um grande emprego, nós estabelecemos como objetivo um corpo esbelto, nós estabelecemos como propósito o dinheiro para poder comer isso, para poder fazer aquilo, o carro, um monte de questões externas que Joana de Ângeles vai trabalhar disso que eu estou falando no capítulo 3. Aí vocês juntam ali, quando ela está falando do eu e da ilusão. Nós nos pautamos no mundo materialista que é puramente ilusório. Tem gente se matando para passar num concurso público, por exemplo. Aí o sujeito passa num concurso público. Mas ele não avaliou se a função daquele concurso público tem a ver com quem ele é, tem a ver com a realização do seu potencial, tem a ver com o seu prazer, porque ele tem um potencial. Às vezes eu tenho um potencial de relacionamento humano, afetivo, aí eu passei num concurso que agora eu vou ganhar até o fim da minha vida, não, porque daí vai subindo, mas eu começo com um salário de R$7.000. R$7.000 na nossa sociedade é mais do que a média que a maioria das pessoas ganha. Aí eu tô lá, satisfeito, porque eu não posso ser mandado embora, então eu acredito que eu tenho estabilidade, eu tenho um salário satisfatório, e depois de 5 anos eu estou com um nível de estresse, de ansiedade ou deprimido. Porque eu caí na ilusão de que um bom salário seria o mais importante. Eu caí na ilusão de que uma estabilidade financeira realizaria minha alma. Essas são as ilusões que Joana de Ângeles está falando. Eu caí na ilusão de que se eu tiver pessoas que me desejem sexualmente, a minha autoestima se eleva. Eu caio na ilusão que quando eu bebo e fico bem animadinho, as minhas dores deixam de existir. Eu caio na ilusão que o dia que eu tiver um salário de R$30.000, que eu tiver um carrão, que eu tiver uma casona, que eu tiver qualquer dessas coisas, eu vou ser feliz. Então muito desta busca pelo prazer, ela está fundamentada nas ilusões do materialismo. Como se as condições materiais pudessem realizar a alma. E podem? Não. Mas acontece que, às vezes a gente é tão danado, que a gente vai trocando uma busca pela outra, uma busca pela outra, uma busca pela outra, e a gente não dá tempo para observar que a gente está fugindo do contato pessoal. Então antes era passar lá na Universidade Federal. E aí quando eu passei na Universidade Federal, me senti melhor do que todos os meus colegas que não passaram na Universidade Federal. Aí dá uma amenizada. Aí depois eu me formo. E aí eu me sinto melhor que todos os outros que não sei o quê. Depois eu vou buscar um bom trabalho. E aí eu arrumo um bom trabalho. Depois é o carro. Depois é a casa. Depois é o filho. Depois é isso. E aí a gente sempre vai pondo uma outra coisa. E depois que tiver tudo, aí começa a fazer. Agora tem que emagrecer. Agora tem que ficar com a pele lisa. Agora tem que pôr cabelo. Agora tem que viajar para a Europa. Porque depois que conhecer não sei mais quais países, e nós vamos sempre colocando uma coisinha a mais, porque na hora que a nossa alma começa a dizer, não deu certo, estou precisando de atenção, a gente se ilude com uma outra busca. E daí na hora que começar a faltar alguma coisinha, eu digo, gente, mas eu nunca fui para a Austrália. A Europa eu conheço toda, mas a Austrália eu não conheço. E aí por um ano, enquanto eu vou juntar o dinheiro, enquanto eu vou planejar a minha viagem,
A alma fica silenciada. Silenciada, não amordaçada. Porque eu estou ali pensando na viagem para a Austrália, planejando, e aí a viagem da Austrália. E o dia que estiver muito chato, eu olho meu marido e digo, meu Deus do céu, mas o que eu estou fazendo com esse homem? Eu mereço coisa melhor. Aí começa a busca por uma coisa melhor. Aí começa a outra busca por não sei o quê. E nós temos uma capacidade absurda de ir colocando inúmeras buscas como fontes de prazer para não precisar encontrar consigo mesmo. E esse sujeito, quando que ele vai ser obrigado a encontrar-se consigo? A grande maioria na velhice, e por isso nós temos índices de depressão tão altos na velhice, porque a velhice é um autoencontro, é onde a gente precisa descobrir que o nosso valor não está atrelado ao salário, que o nosso valor não está atrelado ao emprego, porque daí a gente teve que se aposentar, o salário diminuiu, não está atrelado ao corpo físico, porque daí agora, dentro dos padrões da nossa sociedade, ele está feio, caído, não está atrelado à nossa capacidade de fazer de acontecer, porque a nossa mobilidade está interrompida, e aí a gente ou começa a enxergar o próprio valor, ou deprime, ou morre antes. Deus queira que morra antes. Mas se morrer antes, vai ter que se encontrar consigo no plano espiritual. Vocês estão entendendo? Né? Por que tem tantos deprimidos na velhice? Porque de repente a velhice é um momento onde não tem para onde correr. E as pessoas dizem, eu não tenho mais o que esperar da minha vida. A única coisa que eu espero agora é a morte. Porque este sujeito, ele ficou falseando a sua autoestima e os seus desprazeres com um monte de coisa enquanto dava para buscar. O dia que parou de buscar, aí ele não tem mais com o que continuar se iludindo. E aí ele tem que olhar para si mesmo. E aí deprime e começa a desejar a morte. Ou a gente vai se enxergando antes, ou a gente começa a se enxergar, ou a gente vai se enxergar na velhice. O que é o antes? Como que é um antes de se enxergar? Não, tem vários antes, né? Mas todos os antes de se enxergar são difíceis, né? O sujeito que não se encontra num relacionamento tem que se enxergar. Porque se eu me encontro num relacionamento, estamos on fire, planejamento para o futuro, né? É a casa que vai comprar, não sei o que, daí não tem relacionamento. Bom, tem uma alternativa, sair, beber e festar. Não é uma alternativa boa? Toda segunda-feira nós já estamos discutindo aonde que é o happy hour da quarta, e depois do happy hour da quarta, aonde que vai ser o da sexta e a noitada do sábado. Domingo a gente vai estar acabado, então a gente se recupera domingo, para segunda-feira dizer, guria, e aonde que a gente vai na segunda? Entende? Então dá para camuflar, não dá? Dá para passar a semana inteira no barzinho novo que surgiu, no não sei o que, no não sei o que, no não sei o que, anestesiando a própria alma, não dá? Dá. Procurando homem, procurando mulher. A coisa é muito pior do que a gente está imaginando. Vocês estão entendendo isso, né? Eu estou vendo algumas pessoas pensando, eu não devia ter vindo hoje. Eu não sei por que eu vim hoje, né? Ou estou dizendo, credo, o mar não está louco, o mar não está problemático, né? Porque você tem a alternativa de dizer que eu tenho um problema por estar falando tudo isso, porque se eu passar por louco, você não precisa levar em consideração nada do que eu estou falando. Ou você olha, aí nós casamos, então quando nós casamos nós temos por objetivo o apartamento, a mobília, e eu vi casais que assim, depois que acabou tudo, nós compramos o apartamento, nós decoramos da melhor maneira possível, com entradas escondidas por tudo que é lado. Aí nós já temos um carrão maravilhoso, já temos as viagens para a Europa, e eu vi pessoas dizendo, Marlon, de repente, por um segundo, eu senti um vazio, uma coisa estranha dentro de mim, mas daí eu pensei, gente, mas daqui 2 meses nós estamos indo para a Europa. E a pessoa não escuta que aquele vaziozinho que apareceu por um lapso de segundo era a alma tentando manifestar e o sujeito silenciando, dizendo, cala a boca, tem uma viagem para a Europa. Vamos começar a pensar na viagem para a Europa. Vamos começar a planejar as próximas férias. E aí o sujeito se perde na viagem da Europa, e aí quando o casamento estiver ficando ruim é a hora de ter filho. Quantas mulheres fizeram isso?
É hora de ter filho para dar uma animada, né? Que este filho quis dizer fugir do confronto consigo, fugir da porcaria da relação, fugir do que não estava bem. E aí tem filho, a gente passa um tempão entretido com o filho, a gente deixa o filho dormir na cama entre o marido e a mulher para não precisar lidar com as questões sexuais. Aí ele que quer ficar aqui na cama, né? Para não ter que olhar para os conflitos sexuais. Não é que eu estou conflitado ou conflitada, é porque o filho quer. Imagina, olha o griteiro que ele fez. Ai, não consigo deixar ele lá, vamos trazer ele para a cama, né? E aí ele está com 8 anos, ele não dorme. Esses dias uma mulher disse assim: não, Marlon, não dorme com a gente na cama, só fica com a gente até a hora que ele já está dormindo. Aí quando ele está dormindo, o meu marido leva ele para a cama. Isso é mais ou menos que horas? Lá por 1, 2 horas, né? Então leva ele para a cama. E quando a criança acorda às 5 da manhã, ele já vem direto para a cama. Então, conseguimos anular os nossos conflitos com a sexualidade, não é? Aí depois, os filhos crescem. E os filhos vão embora. Aí o homem tem que olhar para a mulher: quem que é você? Quem que é você? É você que está aqui na minha casa, né? Às vezes o marido está trabalhando bastante, então eles não se reconhecem, porque ele chega cansado, ele abriu uma nova empresa, ele está num novo projeto, ele está fazendo um monte de coisas, chega esgotado de casa, ele já ronca mesmo, aí já decidimos que cada um vai para um quarto, já não temos relacionamento, e assim a gente vai levando a vida. E depois de um momento, este homem, quando tiver que se aposentar e tiver que ficar em casa, é bem provável que eles se separem ou que ele procure uma prostituta ou uma amante. Porque na hora que tiver que olhar para as coisas que a gente não quis olhar até agora, a gente vai precisar anestesiar de algum outro jeito. Então, estes são os dramas silenciosos das nossas vidas, que a gente vai repetindo e repetindo, porque muito desses dramas querem dizer da nossa incapacidade de olhar para quem nós somos, para as nossas limitações, para os nossos aspectos sombrios e para a nossa fragilidade. Aí a gente usa da maternidade, usa do casamento, usa do dinheiro, usa do carro, usa destas coisas externas para fugir ao contato de quem nós somos. Mas vê se você consegue me acompanhar. Se nos mundos de provas e expiações o mal predomina e nos mundos felizes o bem predomina, nós estamos entendendo que os mundos de regeneração, eles são mundos de transição entre o predomínio do mal e o predomínio do bem. Nós ainda não somos as almas onde o bem predomina e ainda não temos a estrutura moral para estar na regeneração. Então eu fiquei pensando esses tempos, o que é essa estrutura moral para estar na regeneração? Para que a gente chegue nos mundos felizes onde o bem predomina, é porque nós conseguimos administrar o mal que está dentro da gente. Para que a gente então consiga chegar nessa situação, o que a psicologia já nos mostrou? Que só dá para administrar e lidar com aquilo que eu vejo, enxergo e convivo. Então, no meu entendimento, os mundos de regeneração são os dias em que nós conseguimos enxergar em profundidade o mal que existe dentro de nós e suportar quem nós somos. Porque na Terra nós ainda não suportamos. Nós camuflamos, fugimos, compensamos, deslocamos, projetamos. E aí por isso ele predomina. Porque a gente não consegue se confrontar com isso. Na regeneração a gente confronta, para que nos mundos felizes a gente domine. Não faz sentido esse percurso? Então, o que nós estamos querendo é sair dos mundos de provas e expiações e pular direto para os celestes, onde o bem predomina. Gente, isso se chama arrogância. Arrogância. Eu querer sair da 4ª série do ensino fundamental para entrar no ensino médio é arrogância. Meu bem, depois da 4ª série tem a 5ª, a 6ª, a 7ª, a 8ª, agora criado o 9º ano, piorou de vez, para depois ir para o ensino fundamental. Vocês entendem que é arrogância? O sujeito que está querendo sair daqui e dizer que predomina o bem em mim, ele está se comparando com espíritos felizes. É o nosso irmão lá que tem 12 anos querendo discutir de universidade. Meu bem, você só tem 12 anos. Não, mas eu já entendo de matemática, eu podia ir para a faculdade junto com você. Não, você não tem a menor noção do que a gente estuda na faculdade. Seria de simulação também? Mas inconsciente. Aí que é o nosso problema. É inconsciente.
quando Jesus disse para Pedro, antes de o galo cantar, tu vai me negar 3 vezes, Pedro olhou para dentro dele e ele disse, tá louco? Claro que não. Eu tenho certeza que todos vão te negar, mas eu jamais te negarei. É inconsciente. Não é que eu enxergo e digo, não, eu não. Eu não enxergo. Esse que é o nosso problema. Isso caracteriza o sujeito do mundo de provas e expiações. Porque por ele não enxergar, ele esteve lá andando ao lado de Jesus, foi posto à prova e negou. Se ele parasse e falasse, bom, o mestre está falando, estamos subindo lá no monte, posso ir junto com o Senhor para dar uma meditada, porque nunca ninguém tinha me falado isso, eu vou dar uma meditada, vou refletir se de fato seja verdade, e entrasse em contato com o egoísmo, com o orgulho e com a arrogância que tinha dentro dele, ele, na hora que estava indo, ele ia dizer, Jesus, desculpa, o Senhor sabe que eu vou negar, porque o Senhor mesmo falou, e antes de fazer essa presepada eu vou ficar aqui rezando, porque eu acho que vai ser o melhor. E não tinha feito o que fez. Então o problema é que é inconsciente. Na hora que eu leio sobre orgulho, eu digo, não, isso aqui já está dominado. Eu era orgulhoso, como aquela mulher, eu fui vaidosa quando eu era nova. Agora já está tudo dominado. É a mesma cena de Pedro, quando os espíritos estão nos dizendo, olha para esse mundo interno, e a gente está dizendo, não, é o mundo que é orgulhoso. As pessoas que são egoístas, eu já lidei com isso. Eu já faço a minha caridade, dou 10% do meu salário para o centro espírita, não tenho 1 minuto de descanso, e tudo que eu faço é por amor. Mentira. Mentira. Qual palestrante que não tem um traço de exibicionismo? Todo palestrante adora um microfone, adora um aplauso, adora que os outros, né, exaltem. Aí vem elogiar, não foi nada, imagina. Mas no dia que falar, criticar, a gente diz, vem você, porque daí a gente acaba com a pessoa. Porque no fundo a gente queria elogio. Precisa ter coragem para olhar para estas coisas que estão ali dentro. Veja, olha o que eu vou dizer para vocês. A gente precisa ser mais corajoso que Pedro depois da Santa Ceia. Porque Pedro não teve coragem de enxergar o orgulho e o egoísmo que existia dentro dele. Se a gente não for mais corajoso que Pedro para enxergar, a gente vai repetir o mesmo ato. A gente vai cometer os mesmos equívocos. E não que a gente vá se acabar porque a gente cometeu os mesmos equívocos, mas ele podia ter um bom senso, era Jesus que estava falando, é Joana de Ângeles que está dizendo, e a sombra que está em nós, e todos nós a temos. Eu digo, meu Deus do céu, se essa é uma alma nobre, e ela está dizendo que todos nós a temos, então cadê a minha sombra? Quando ela fala do ajustamento do anjo e do demônio que tem que existir dentro de nós, cadê o demônio que está dentro de mim? Porque não foi erro de tradução. Ela escreve em português. Se não podia dizer, é outra palavra. Não é ajustamento. É a conquista do anjo sobre o demônio. O tradutor... Não, ela escreve em português o ajustamento. Ou seja, existe o anjo e o demônio dentro da gente. Eles precisam se ajustar. Precisa ter um espaço para o anjo e para o demônio. Porque esse é o nível que caracteriza o ser humano que está na Terra. Então, no meu entendimento, olhando para Francisco de Assis, porque Francisco de Assis já está nos mundos de regeneração, né? Joana de Ângeles fala que ele já faz parte de outras esferas e que ela o busca todos os domingos para se limpar dos fluidos pestilenciais da Terra. Olha que coisa boa, né? Da gente, essa nojeira que a gente é espiritualmente, ela se livra e se limpa da gente. Nos domingos, quando ela vai ter com Francisco de Assis, ele faz parte de outras esferas. E aí eu fico pensando, meu Deus, então o que nos caracteriza para essas outras esferas? Faz sentido para vocês, se aqui o mal predomina e a gente não enxerga, e o bem só predomina aqui? Então, no meu entendimento, o que caracteriza o mundo de regeneração é o mal que está ali presente e a minha capacidade de enxergar sem deixar que ele me destrua. Porque Judas enxergou o mal dentro dele e foi destruído. E cometeu suicídio.
enxergou o mal dentro dele, se envergonhou por isso e se fez divino. E na hora de ser crucificado, se ele não tivesse o feito de reconhecer a negação de Jesus, ele ia dizer, bom, depois dele, agora sou eu, pode crucificar, né? Coloca aqui, segundo em, porque eu que fiz e aconteci. Mas depois dele enxergar quão pequeno moralmente ele era, depois vocês imaginem a vergonha que ele sentiu, de pensar que ele falou tanto de Jesus, que um dia antes, a noite anterior, no meio da noite, né, porque ele falou à noite, antes de o galo cantar no amanhecer, não deu nem 12 horas depois, ele se deparar com um sujeito mesquinho, interesseiro, egoísta, que estava mais preocupado com a sua aparência do que com o mestre que deu a sua vida por ele. Vocês conseguem imaginar o constrangimento que ele deve ter sentido? Esse é o constrangimento que a gente sente quando eu digo, você se envergonha de quem você é? A gente precisa sentir esse constrangimento de reconhecer que está entre nós, o mal predomina. Porque eu que hoje não me constranjo de ser quem eu sou, me assemelho ao Pedro na Santa Ceia, dizendo que todos poderiam negar a Jesus, mas ele não negaria. Quando eu olho para dentro de mim e me constranjo por ser quem eu sou, quando eu me envergonho de fazer uma oração e de me dirigir a Deus, porque não me sinto no direito de pedir nada, porque reconheço que tenho muito mais do que aquilo que as minhas reencarnações anteriores poderiam me proporcionar, quando eu tenho vergonha de quem eu sou, então eu me assemelho ao Pedro que começou a trabalhar de verdade, que se transformou num dos pilares do cristianismo. E aí a gente junta com Francisco de Assis, porque ele disse que Jesus escolheu porque ele era o mais sujo, o mais feio e o mais pecador de todos. Porque se ele se achasse, se ele não enxergasse o pecado dentro dele, ele ia se relacionar com o divino de outra forma, como nós nos relacionamos com Deus. Senhor, abençoa fulano, abençoa Beltrano. Olha que coisa ridícula. Eu supervisionando Deus e dizendo, abençoa fulano, abençoa Beltrano, não esquece do outro lá também. Não, veja bem, anota aí, vou falar um pouco mais devagar. E também, ridícula essa relação com Deus. Ou ficar bravo, que daí eu não estou nem considerando que a gente fique bravo. Estou dizendo só do pedir, achando que a gente está ali, a gente dono, ele é o gerente, ele faz e acontece, né? E ainda quando a gente briga, Deus não podia ter feito isso comigo. Esse é o sujeito que não enxergou um décimo da sua sombra. Porque o dia que ele for capaz de enxergar os seus aspectos sombrios, ele não vai ter coragem de falar assim com Deus. Ele vai dizer, Senhor, o que queres me ensinar ao me oferecer essa dor? Porque eu reconheço o sujo, o feio que existe dentro de mim. Eu reconheço que não tem nada que exigir, que não tem nada que determinar, e que essa vida com essa família, nestas condições que a vida está me oferecendo, é muito mais do que eu mereço se for comparar com as coisas que eu fiz na encarnação passada. Porque Chico Xavier era uma alma muito mais nobre do que nós e teve o que teve nessa encarnação. Então nós vamos pensar que fomos melhor do que Chico Xavier? Não. É porque Deus é tão bom, que Ele parcela os nossos débitos e só nos dá aquilo na medida que a gente suportar. Porque se Ele pesar um pouco mais, a gente sucumbe. Eu tenho um emprego maravilhoso, eu tenho uma família maravilhosa. As pessoas quando começam a estudar a reencarnação, elas acreditam nisso. Que elas foram muito boas na outra encarnação para ter isso, e que o delinquente, a prostituta, esse pessoal que se perdeu foi ruim. Não! É porque se pesar um pouquinho mais, a gente não dá conta. Se tirar uma coisinha dessas que a gente não dá conta. E a gente tem as coisas na medida que possa suportar. Então, no meu entendimento, o que caracteriza esses mundos de regeneração não é o sujeito bem resolvido no sentido virtuoso. Não são as almas nobres, porque a alma nobre não está no mundo de regeneração. Allan Kardec ouve dos espíritos e coloca no Evangelho, questão, item 18 do capítulo 3.
Nos mundos de regeneração, o mal não perdeu completamente o seu reinado. Ou seja, nos mundos de regeneração, ainda há momentos em que o mal reina. Então, o que deve nos caracterizar na regeneração, nesse meu entendimento? A capacidade de olhar para o sujo, para o feio e para o pecador que existe dentro de nós, como Francisco de Assis teve coragem de olhar e pensar, por ser tudo isso, vamos trabalhar. Por reconhecer o sujo, o feio, o pecador que existe dentro de mim, eu não me sinto no direito de julgar. Porque veja bem, quando eu julgo alguém dizendo, não devia ser assim, eu estou me colocando como quem é melhor e sabe, e ele não sabe. Qualquer crítica que eu faço a alguém, revela uma postura hierárquica de quem orienta e de quem é orientado. Você já criticou alguém? Está entendendo? Qualquer crítica que a gente fizer a alguém, é porque nós estamos nos colocando acima dessas pessoas. Não, mas eu não estou falando mal. Minha avó dizia assim, Marlon, não estou falando mal. Só estou fazendo um comentário. O que é. E quando eu ver alguém se perdendo na vida, quando eu olho lá para o político se desandando, e eu reconheço a corrupção que está dentro de mim, eu penso, meu Deus do céu, estamos tudo no mesmo barco. O que eu posso fazer para um mundo melhor? Claro, porque a gente não vai ser conivente. Se você também não tem condição, eu não tenho condição de estar lá. Se você também não tem condição, então sai e vamos ver se aparece uma alma nobre que tem condição. Mas também saia você, não vamos ser coniventes. Mas eu não me sinto no direito de julgar, porque eu sou corrupto no meu dia a dia. Porque a gente não se mantém lá nas determinadas filas, porque a gente se deixar lá desviar o imposto. Eu digo que a maior aprovação é ser autônomo nessa sociedade. Porque na hora que você vai fazer a tua declaração de imposto de renda, a desgraça, o valor que tem que ir para o imposto de renda, você mesmo tira assim, menos 2 mil, menos 5 mil, menos 10 mil. Aí você decide quanto você vai pagar. Porque quando a gente é contratado, você não tem escolha, já sai de lá, você só fica triste que saiu tudo. Mas eu digo, a maior aprovação para quem é dinheirista é ser autônomo. Você vai dizer, mas o povo, porque vão roubar. Então tá, então já que os políticos vão roubar, começo eu roubando o meu país. E depois nós criticamos os políticos. Tem gente que não faz. Porque o que não faz isso, perde em outro lugar. Graças a Deus que as pessoas não fazem tudo que eu estou falando. Porque se fizer tudo que eu estou falando, aí essa alma está limpo, daí, pelo amor de Deus, né? Claro que não é todo mundo que faz. Um faz uma coisa, o outro se faz outra coisa, outro faz outra coisa. E a gente vai dividindo, assim, por onde que escoa os aspectos sombrios. Que alguém se perder na sexualidade, no dinheiro, no poder, pelo amor de Deus. Cada um com um tema, né? 2 temas no máximo, assim. Eu vejo 2 temas graves, assim. Meu Deus, esse e esse. E por que 2 temas? Porque isso tem a ver com a nossa reencarnação. Para algumas pessoas que reencarnaram numa família consciente da sexualidade, onde se discutiu respeito ao corpo e tal, talvez consigam se encadear numa vida tranquila em relação à sexualidade. Não vai ser um tema nessa encarnação. Vai aparecer talvez o dinheiro, vai aparecer talvez o poder. Mas o outro vai aparecer o tema da sexualidade. Agora, quando eu reconheço o mundo sombrio que existe dentro de mim, isso tem muito como se pudesse traduzir assim. Eu olho para a prostituta, para o delinquente, e aí eu vou conhecer a vida. Vocês já conversaram com uma prostituta? Já conversaram com alguém que usa drogas? Esses dias eu estava conversando com um cara que é prostituto e que há 1 ano não usa mais cocaína. E eu estava conversando com ele, mas não essa conversa que a gente tem, né? Conversar de tentar ouvir a alma do sujeito. E aí eu estava conversando com ele, ouvindo e pensando, meu Deus do céu, se eu tivesse passado por metade das dores que esse homem passou, eu já tinha me perdido. Metade. Não precisava ser igual, com certeza. Mas metade eu já tinha me perdido. Isso me tocou muito no hospital psiquiátrico, quando eu trabalhei por 3 anos e foi o suficiente. Porque quando você vai olhar para o sofrimento daquelas pessoas, é muito fácil você dizer, olha, você tem que orar.
você tem que ir no centro espírita, você tem que ler o Evangelho. Aí quando você vai conhecer a história daquelas pessoas, os dramas que elas passaram, as dores que elas viveram, você diz, gente do céu, eu não dava conta. Eu não dava conta. Então, se a gente não olhar para o aspecto sombrio que está dentro da gente, a gente se acha melhor do que os outros. Mas quando nós formos capazes de enxergar o lodo, o charco que está dentro da gente, a gente não vai ter coragem de julgar a ninguém. E não é não julgar para não ser de julgados, é não julgar porque nós não somos melhores do que ninguém. É porque nós reconhecemos as nossas limitações. E por reconhecer as minhas limitações, por reconhecer as minhas deficiências, quando eu erro, eu digo, meu Deus, Marlon, continuamos o mesmo de sempre. E não me condeno. Não é Deus que vai me condenar. Agora, quando eu me acho no direito de julgar e condenar as pessoas, a hora que eu fizer as coisas erradas, eu também me condenarei. Não é relação com Deus. Jesus traz o Deus lá fora, mas a gente começa a entender que é o divino dentro de nós. Porque se eu avalio as pessoas com exigência, na hora que eu cometer os erros, eu vou me avaliar pelos mesmos critérios exigentes. Então não é Deus quem me condena, não é Deus quem não me perdoa, sou eu mesmo. Na medida que eu enxergo a sujeira, o feio que existe dentro de mim, eu me torno naturalmente uma pessoa caridosa. Mas não a caridade daquele que tem e dá para o que não tem. A caridade daquele que reconhece que tem muito mais do que merece. E que sabe que se estivesse na condição do outro estaria pior. E por se colocar na condição do outro, pensa, se eu puder amenizar o teu sofrimento de alguma forma, está aqui o meu contributo. Porque é provável que na próxima encarnação eu também esteja em condições parecidas. E seria tão bom se tivesse alguém para aliviar a minha dor. Não porque eu me acho melhor do que as pessoas, mas porque eu me reconheço iguais a elas. E se eu tenho charco e ele tem o charco, e eu estou numa condição tão boa, por que eu não posso oferecer um pouco de uma condição melhor para ele? Não dou dinheiro como alguém que diz, olha, toma aí porque eu tenho bastante. Eu dou dinheiro porque eu reconheço que isso que eu tenho não foi mérito meu. Foi bênção de Deus. Ah, Marlon, mas eu fiz por merecer ter um trabalho como esse. Ok. Mas se os teus pais não tivessem dado a vida, não teria trabalho. Se os teus pais não tivessem cuidado, não teria o trabalho. Se não existisse uma sociedade com livre escolhas, onde a gente pode escolher a profissão, não teria trabalho. Se não existissem pessoas que estivessem dispostas a nos ensinar, porque os nossos professores ganharam para isso, mas eles tiveram disponibilidade de nos ensinar. Se eles não tivessem disponibilidade de ensinar, não teria o trabalho. Se não tivesse alguém que aceitasse o estagiário, se não tivesse alguém que tivesse complacência com o sujeito recém-formado, não teria o trabalho. Então, quando eu olho mesmo para o meu trabalho exitoso, do profissional maravilhoso que eu sou obrigado a reconhecer que ele é a consequência de um monte de coisas que Deus me ofereceu. E aí eu não me sinto no direito de usufruir só para mim, porque Deus é Pai de todos. Vocês entendem que há uma repercussão profunda no reconhecer quem nós somos? E na medida que eu for capaz de reconhecer este charco, eu não preciso mais dos prazeres para camuflar aquilo que eu não suporto, porque agora eu suporto. E quando eu estiver me sentindo pior lá no meu trabalho, eu não preciso da pornografia, do ato sexual, da comida ou da bebida para suportar a minha dor, porque eu consigo suportá-la de cara limpa. Eu consigo ir para casa, abrir o Evangelho e pedir uma orientação para que eu suporte esse mal-estar. Eu não vou para casa para ficar falando do meu chefe, que me criticou, e ficar dizendo dele para todo mundo porque eu não suporto uma crítica. Eu vou para casa pensar o quanto que aquela crítica pode fazer sentido e suportar quem eu sou. Que eu não sou o melhor funcionário, que eu não sou perfeito, que eu não sou maravilhoso. Vocês entendem a lógica?
Vocês conseguem imaginar um senhor de 50 anos, mulher sim, porque mulher está ali no ponto de ônibus, ai que forte que está esse sol, né? Menina, você sabe que o meu marido, e aí já começa a falar da vida do marido e já fala... Tem um monte de mulher que faz isso, não estamos dizendo todas. Mas vocês conseguem imaginar, por exemplo, um homem que ao ser traído pela sua esposa, liga para o melhor amigo e diz, olha, minha esposa me traiu, está muito difícil de lidar com isso e eu queria um amigo para poder conversar, você pode me ouvir? Vocês conseguem imaginar? Pai de vocês fazendo isso? Agora, indo para o bar beber, dá para imaginar. Vindo para o centro espírita, muitas vezes camuflar as suas dores, dá. Porque alguns de nós estamos no centro espírita trabalhando de verdade. Mas muitos de nós estamos no centro espírita tentando silenciar os desprazeres. Porque na hora que eu termino uma palestra como essa, me dá uma sensação de prazer. Olha que sensação de importante que eu sou. 200 pessoas me ouvindo. Meu Deus do céu, eu sou uma pessoa maravilhosa. Então fica fácil de silenciar a crítica, fica fácil de silenciar a rejeição, fica fácil de silenciar a sombra, porque eu estou me sentindo maravilhoso estando aqui. Mas o que vai nos classificar na regeneração nesse sentido dos aspectos sombrios é a gente conseguir suportar quem se é e fazer as coisas porque a gente quer fazer, não para camuflar. Entendem a diferença? Em última instância, o que eu queria trazer para vocês tem a ver com a busca do divino. Vê se vocês apreendem a ideia. Em última instância, a busca que nós temos feito pelos nossos prazeres é uma busca por Deus. Quando eu como e me satisfaço, eu me sinto preenchido. Mas o que preenche é o estômago, camuflando a alma que está se sentindo vazia, buscando ser preenchida pelo divino. Quando eu busco as compras, o sapato, a roupa, o cartão de crédito num alto limite, eu tenho a sensação de que eu posso. É o poder que habita o divino. Quando eu estou no prazer, seja através do sexo ou da masturbação, como falávamos, eu quero me sentir desejado. Ou seja, eu quero me sentir importante, eu quero me sentir amado. É a busca por Deus. Os nossos prazeres, nós vamos precisar aprender a traduzi-los pela busca pelo divino. Mas muito difícil é encontrar esse divino. Aí a gente vai no restaurante. Muito difícil é sentir-se amado. Então a gente se exibe e se sente desejado sexualmente. Muito difícil é, como eu dizia, o sentir-se amado. Então a gente faz tudo pelos outros para ver se eles nos retribuem e nos fazem sentir amados. Muito difícil é se sentir importante, então a gente assume tarefas, cria dependência de todo mundo na instituição espírita para que o dia que eu for a coisa não funcione e eu me sinta importante. Vocês estão entendendo a lógica, né? Que em última instância, a maioria dos nossos prazeres são a busca pelo divino que habita dentro de nós. Mas como o ego não quer abrir mão, como nós não queremos vasculhar esse mundo interno, nós acabamos escamoteando e fazemos buscas externas. Mas na comida, no sexo, no êxtase do gozo, na compra que muitas vezes nos satisfaz, como um prazer sexual, na comida, já disse, no poder, está 1/1000 da sensação que nós temos quando nós nos sentimos próximos de Deus. Mas como dá muito trabalho se encontrar com Deus, a gente faz essas buscas como se fossem atalhos numa tentativa de saciar a sede com a água do mar. Schopenhauer faz essa relação com o poder, Joana de Ângeles faz essa relação com o sexo, porque não vai preencher. Porque a busca que nós estamos fazendo
é pelo encontro com Deus e não por estas coisas lá fora. Mas queria ajudá-los a pensar que vocês não vão sair daqui e conseguir traduzir a compulsão pela comida, pelo sexo, a compulsão por falar mal dos outros, a compulsão pelo poder, como um encontro com Deus de uma maneira simplista. Não. A gente primeiro entende a lógica da coisa e vai conquistar isso ao longo das reencarnações, porque nós só vamos nos encontrar plenamente com Deus nos mundos celestes. Mas eu preciso começar a dialogar comigo quando surge a ansiedade e que eu traduzo pelo cigarro, que quando eu ponho na boca parece que eu me acalmo, do ato sexual que parece que me recompõe, da comida que parece que me faz sentir bem, dos likes do Facebook que parece me sentir amado. Eu preciso entender que estas são as buscas camufladas, diretas e imprecisas pelo encontro com o divino que está dentro de mim. E por isso elas não preenchem. Conseguiram entender um pouquinho? O Salmo, eu vou pedir daí para o Juliano cantar para a gente encerrar hoje, mas ele diz: minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando a doutrina espírita, ou quando Allan Kardec fala que a doutrina espírita vem para combater o materialismo, nós podemos entender também nessa dimensão. Porque nós temos buscado Deus na matéria, pelo prazer. E vem combater o materialismo dizendo: olha, não é por esta via do material que vocês vão se realizar. É o encontro com o profundo que existe dentro de nós. É de uma outra dimensão. E aí nós começamos a dar menos importância para a dimensão material, para fazer uma busca mais profunda. Porque não é a fome, não é o emprego estável, não é o carro, não é a casa, não é o sexo. Nossa alma tem sede de Deus e precisa ser traduzido como a vontade que nós temos de abrir mão das questões egóicas para nos entregarmos a Deus. E quando nós reconhecermos nesta busca por estes prazeres, a busca que realmente nós queremos fazer por Deus, então nós viramos o disco. Esse disco é o disco da regeneração, das almas que continuam se reconhecendo incompletas, que continuam se reconhecendo falhas, que continuam se reconhecendo pecadoras, mas não buscam mais na matéria a forma de camuflar o seu vazio. Começam agora a buscar em Deus. E o período de todas as reencarnações que nós vamos passar na regeneração é tentando deixar de buscar na matéria para começar a buscar em Deus. E o dia que nós começamos a encontrar Deus, nós estamos nos mundos felizes. E o dia que nós vivermos o constante encontro com Deus, nós estamos nos mundos celestes. Nossa alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo, porque esse Deus que nós temos orado, este Deus que nós estamos lendo, ele está morto. Morto em detrimento do ego. Porque na hora que as coisas são postas em jogo, o que interessa é o meu, o que interessa é o meu prazer, o meu benefício. Então nós matamos Deus de alguma maneira e precisamos entender que o desejo é por viver o divino, por viver o Deus vivo. Me incomodou um pouco uma hora que você falou, Marco, de a gente olhar para si e sentir vergonha, assim, se você não está percebendo que você evoluiu alguma coisa, eu acho que você não está se enxergando. Mas me incomodou a palavra de se sentir vergonha. A palavra constrangimento melhora? Eu digo constrangimento porque eu penso que a gente está nesse segundo mundo, digamos assim, faz parte da jornada, né? Então você olha e percebe que tem um egoísmo, que eu vou tentar tratar ele. Não sei se eu devo me sentir constrangido por isso, por estar aqui, sabe, tentando evoluir, melhorar. Isso aí já está com cara de regeneração.
A capacidade de olhar para quem nós somos, sem se culpar, mas porque na medida em que eu reconheço o egoísmo, eu mudo minhas atitudes. Porque é fácil ter um discurso, eu sou egoísta. Todo mundo é. Mas quando eu entrar em contato com o meu egoísmo, isso gera um constrangimento. Por que eu digo que constrange? Porque nós estamos nos reconhecendo infratores em relação à lei de Deus. Não é possível se reconhecer infrator, não é possível agir contra a lei de Deus e não se sentir constrangido. Entende? Então não no sentido pejorativo, talvez. Não no sentido pejorativo, mas no sentido de reconhecer que a gente está falhando. No sentido de reconhecer que a gente está muito longe de Deus. E na medida em que a gente suporta isso, a gente começa a buscá-lo de verdade, que é essa busca por Deus. Então hoje... E precisa de muita coragem. Sim. Então hoje, para a gente encerrar, eu vou pedir para o Juliano cantar de volta esta música, mas para que vocês agora ouçam como esta busca que nós estamos fazendo, atrapalhada nestas coisas do mundo, para que a gente comece a fazer uma busca profunda pelo Deus que existe dentro de nós. Você canta pra gente? Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Peregrino é feliz caminhando para a casa de Deus, entre gritos, louvor e alegria da multidão jubilosa. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus, minha alma tem sede
deseja o Deus vivo. Boa noite a todos.